Bem, para continuar então nossa programação, eu vou chamar aqui o representante do Conselho Nacional de Secretários da Educação, do CONSED, e a professora Iede Soares, que vai representar o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Vou chamar também o professor Patrick Tranjan, que é secretário municipal de Belém, e que vai representar o Conselho Nacional dos Secretários de Educação de Capitais, o CONSEC, né? Agora, nessa oportunidade, a gente abre espaço, então, para ouvir as redes de ensino, né? Que são atores estratégicos nesse processo de garantir a implementação dos conselhos escolares, dos fóruns de conselhos escolares e da efetivação da gestão democrática em todos os rincões desse país. Acho que a gente pode começar a fala pela professora Iedes, que nessa nossa webconferência está representando, então, o Conselho Nacional de Secretários da Educação. Muito boa tarde, professora. Queria, em seu nome, cumprimentar todos os secretários estaduais de educação desse país. Tá mudo, professora. A professora está com um pequeno problema técnico, e isso, Acho pronto, que acho que agora... ativou, certo? Pronto, professora, a palavra é toda sua, viu? Tá, me desculpem aí, mas eu queria aqui nessa tarde cumprimentar o professor Roberto, que está aí coordenando, né, os trabalhos de formação acerca desta frente, deputada Luísa Erundina, um prazer ouvi-la, de fato, um nome, né, pela luta democrática nesse país, e todos aqueles que nos ouvem, né, nos acompanham aí nessa tarde, num momento tão importante, né? Eu queria dizer que é com muita honra que eu participo aqui deste momento, representando aqui o presidente do CONSED, o secretário de Estado de Educação de Sergipe, Zezinho Sobral, e trazendo aqui a convicção de todo o CONSED de que a gestão democrática ela é mais do que um princípio orientador de como concebemos e construímos a política educacional pública deste país. Bom, no âmbito do CONSED, nós temos desenvolvido, né, exercitado muito esse movimento de gestão democrática, né? É um trabalho intenso e colaborativo com o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, onde a gente está em constante, e também, né, com o Ministério da Educação, porque nossas ações também são muito articuladas com o Ministério da Educação, e isso tudo a gente faz por meio de reuniões técnicas, pactuações, definições de temas estratégicos que resultam em posicionamentos conjuntos que são capazes, né, de dar essa maior consistência e coerência à política educacional do país. Esse movimento, que é também um movimento de gestão democrática, ele resulta nesse esforço de articulação, por exemplo, quando a gente atua na elaboração e homologação de referenciais curriculares ancorados na BNCC, constituindo, portanto, essa forma colaborativa entre estados e municípios, né? Isso tudo para mostrar para vocês que há um diálogo institucional e um compromisso federativo para que a gente consiga alinhar as políticas às realidades locais, promovendo para todos equidade, qualidade e participação. Então, a gestão democrática, neste contexto, ela deve ser compreendida e ela é um eixo estruturante da governança educacional.
A gestão democrática, ela dá sentido à escuta das comunidades locais, né? Ela dá transparência na aplicação dos recursos. Ela dá legitimidade das decisões e fortalece a escola como um espaço público de cidadania. Isso é muito importante para todos os estados, né? Para todas as secretarias e para o nosso Concede. E aí a gente vem em 2023, né, com essa lei que hoje comemoramos, né, os seus 2 anos de vigência, que foi, de fato, um marco expressivo na consolidação da gestão democrática no país, né? Como a deputada Erundina colocou, né, ao alterar o artigo 14 da LDB e tornar obrigatória a constituição de conselhos escolares em todas as escolas públicas, é um reconhecimento daquilo que a gente vem defendendo há muitos anos e que deve ser, sim, a base estruturante de todo o trabalho na comunidade escolar. Ou seja, nós precisamos da participação da comunidade escolar para que a escola pública cumpra, exerça de fato a sua função social. Bom, mas é importante a gente destacar também que a gestão democrática, ela vai, de fato, muito além da eleição de dirigentes, né? Como eu mencionei, transparência na tomada de decisões, escuta ativa dos diferentes segmentos da comunidade escolar, fortalecimento da autonomia institucional e, acima de tudo, a gestão democrática, ela reflete o compromisso com a educação de qualidade social, que vá olhar para o ser humano e contribuir com a sua formação nas mais diversas dimensões. É um ser humano intelectual, um ser humano social, um ser humano emocional e um ser humano que precisa exercer o seu papel com ética e cidadania. A gente sabe dos desafios, né? A deputada colocou muito bem, né? Há mais de 30 anos nessa luta, mas a gente sabe que na última década é preciso destacar aqui que houveram alguns avanços significativos em relação à regulamentação da gestão democrática por parte das secretarias de Estado de Educação. Grande maioria das nossas secretarias possui hoje uma legislação específica e aquelas que não têm legislações específicas têm regulamentações próprias que foram chanceladas pelos conselhos de educação. Eu estou aqui representando o Concede, mas sou servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e preciso destacar aqui, né, poderia estar destacando as diversas legislações de todos os estados, há um rol, uma lista significativa dessas legislações, mas eu preciso destacar aqui que no Distrito Federal nós temos a honra de contar com uma lei desde 2012, que é a Lei 4.751, que sistematiza esse modelo de governança participativa. Né? Veja, o PL começou em 2008 e provavelmente a gente foi beber nessa fonte, né, deputada? E 2012, assim como mencionado, o Estado de São Paulo também já com legislação, o Distrito Federal também já aprovou essa lei, né? E a legislação, em 2022, a gente teve uma alteração nessa legislação para garantir, por exemplo, que os gestores e conselhos eleitos pudessem permanecer, os conselhos escolares eleitos pudessem permanecer por mais um ano, em função dos impactos que tivemos em função da pandemia, né? Houve um período de gestão em que o movimento dos diretores, num movimento de solicitação à rede, nos buscou para que fosse permitido mais um ano de gestão desses conselhos. Isso foi muito importante e a gente está cada dia mais avançando. Eu quero destacar aqui também, como mencionou o Roberto no início da apresentação, nós estamos aqui comemorando 2 anos da legislação federal e com um gesto, com uma ação muito prática, que é lançando, né, um curso que é o Trilhas da Gestão Democrática, do Conselho ao Fórum dos Conselhos Escolares, que ele, né, vai ser estabelecido melhor,
mas eu não gostaria de não deixar de mencionar aqui, porque essa é uma iniciativa essencial para consolidar a cultura de participação, da escuta qualificada e da corresponsabilidade das escolas. Isso tudo porque a gente sabe que a formação continuada, ela é o eixo condutor de qualquer política. Para que qualquer política dê certo, não basta uma legislação específica. Nós precisamos atuar para que gestores escolares, com os seus conselhos, e também professores e toda a comunidade tenha acesso a formações. E uma formação como essa, lançada hoje pela plataforma, eu acredito que ela democratiza o acesso a essa formação. Então, eu aproveito aqui para parabenizar, Roberto, é, em seu nome, cumprimentar toda aqui a equipe do MEC, né? Porque o MEC está, nesse sentido, reafirmando, né, o seu papel de indutor das políticas públicas estruturantes, contribuindo para o fortalecimento, então, dessa governança colaborativa. Então, nós acolhemos com muita satisfação este momento. E, bom, nesse contexto todo, né, mencionamos aí um pouco da questão do Plano Nacional de Educação, que é um exercício, né, também de gestão democrática. Nós sabemos que o último plano, 2014-24, a gente avançou em muitos aspectos, como ampliação do acesso, organização curricular, valorização dos profissionais da educação, precisamos avançar ainda mais, mas ele também deixou algumas lições, né? Por quê? Porque nós precisamos ainda fortalecer a capacidade de implantação e implementação daquilo que está previsto no plano decenal, para que a gente tenha, de fato, uma governança democrática fortalecida. Então, o próximo, né, PNE, ele precisa olhar para essa década de trabalho com muita coragem e responsabilidade. Então, a gestão democrática, né, ela deve estar no centro dessa agenda da discussão, né? Não apenas como uma meta específica, mas como um princípio transversal que sustenta todas as demais metas, né? Porque, como eu mencionei, a escuta qualificada, a deliberação coletiva, a participação social, que vai, de fato, transformar as nossas escolas em escolas mais justas, mais inclusivas e mais eficazes. E aí dizer aqui que o Concede está pronto para contribuir com esse processo, articulando os estados, promovendo a construção colaborativa de um novo ciclo de planejamento para todo o Brasil. E preciso aqui concluir a minha fala, né, reiterando a importância que nós temos aqui no Distrito Federal da Lei 4.751, que é a Lei de Gestão Democrática, e destacar alguns avanços que a gente vem tendo ao longo da implementação dessa lei, né? Ela é de 2012, ao longo desses processos a gente usou recursos outros, critérios diferenciados para esse processo democrático de escolha, mas registrar que em 2023 nós tivemos uma inovação, né? A secretária Elvia, né, que está à frente hoje da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ela constituiu, eu cito isso daqui apenas como um exemplo, uma referência para outros estados, que deu certo conosco aqui, é que ela constituiu uma assessoria ligada diretamente ao gabinete para cuidar exclusivamente da gestão democrática. Então, por meio dessa assessoria, foram estabelecidas parcerias com o Tribunal Regional Eleitoral, com o Ministério Público. No ano passado, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral ele disponibilizou urnas de lona, né, para dar um caráter mais institucional a esse processo, e nós esperamos agora dar um passo muito significativo em 2025, que é fazer o processo de gestão democrática, de escolha de gestores escolares e conselhos escolares, utilizando o sistema eletrônico de votação. A gente acredita que é uma inovação que vai trazer mais agilidade, segurança e confiabilidade aos resultados. Então, nós temos experiências significativas não somente no Distrito Federal, né? Todos os estados têm uma experiência
de implantação e implementação da gestão democrática. Obviamente, temos consciência de que muitos desafios ainda precisamos romper, né? Como bem disse a deputada e o professor Roberto, mas nós estamos aqui para contribuir nesse processo de construção coletiva de uma gestão que efetivamente seja democrática no contexto das unidades escolares da rede pública de ensino de nosso todo o país. Então, muito obrigada a todos e permanecemos aqui à disposição. Muito obrigado, professora Iedes. É sempre extremamente importante, né, ouvir os sistemas de ensino, nesse caso, ouvir o representante do CONSED, né, das secretarias estaduais de educação, porque a gente entende que são protagonistas nesse processo para a implementação da gestão democrática e garantir esse, mais do que nunca agora, direito, né, em todas as escolas. Muito obrigado, professora Iedes.